Olá, começa agora o Jornal do Empreendedor, a terceira edição deste telejornal que em meia hora deixa você muito bem informado. Só apresenta as notícias que realmente interessam aos empreendedores brasileiros. Eu sou Milena Machado, muito prazer, e aqui no canal Empreender você é sempre muito bem-vindo. Então meu convite é, fique bem informado, fique com a gente. Presidente Lula defende reforma na Unasul como mecanismo de cooperação entre os países sul-americanos. Brasil abre 1.300.000 empresas no primeiro quadrimestre do ano. 94% delas são de porte micro ou pequeno. Termina amanhã o prazo para entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física e mais de 7 milhões ainda não prestaram as contas com o Leão. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal do Empreendedor, terceira edição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira, no Itamaraty, os líderes dos 10 países sul-americanos. Em seu discurso, Lula defendeu o retorno da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, como mecanismo de cooperação entre os países da América do Sul. Nesse encontro, o presidente brasileiro busca retomar a cooperação dentro do continente em áreas como saúde, mudança do clima, defesa, combate aos ilícitos transnacionais e infraestrutura, além de também energia. O Brasil abriu 1.300.000 empresas no primeiro quadrimestre do ano e deste total, quase 94% são de micro ou pequeno portes. São Paulo foi o estado com mais empresas abertas no período, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Aliás, juntos, esses estados concentram 75% das empresas brasileiras. Hoje, o Brasil possui mais de 21 milhões de CNPJs ativos, e isso graças à facilidade de se abrir uma empresa. O tempo gasto é em torno de 1 dia e 6 horas, uma redução de 10 horas em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados constam no Mapa de Empresas, que é um documento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o SERPRO, que foram divulgados nesta terça-feira. Hora da nossa entrevista. Bom, o assunto é o seguinte, termina amanhã o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física. Para quem tem empresa, o prazo depende da tributação, mas todos precisam declarar e os empreendedores devem tomar alguns cuidados nesse momento. É exatamente sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com Adriano Gomes, que é sócio-diretor da Métode Consultoria. Adriano, bem-vindo! Você fala de onde ao vivo com a gente? Olá, Milena, uma boa noite a todos. Eu falo de São Paulo, a gente está aqui a todo custo aqui com um monte de gente trabalhando para a entrega das declarações. Ah, sim, imagino a correria. É verdade que brasileiro ainda deixa muito para a última hora? Esses 7 milhões aí que ainda não prestaram contas, hein? É verdade, Milena. Então, para você ter uma ideia, na última semana, onde a gente teve o maior fluxo de documentos. A gente vem cobrando insistentemente dos nossos clientes para que organize, né, nos encaminhe. E a gente está fazendo isso com esforço concentrado há pelo menos 60 dias. Nossa! Mas para variar, como todo ano, isso não é nenhuma surpresa para a gente. E a gente vai virar madrugada aqui para tentar entregar tudo. Tem que entregar, né? Faltam horas. Então tá com a equipe aqui varando a noite aí para a gente conseguir cumprir o prazo. Mas a gente sabe que nessa correria toda, muitas coisas podem estar inclusive esquecidas, né? Ou seja, exatamente. É isso que eu quero abordar com você, Adriano. Então, para quem ainda não entregou, para quem já entregou e de repente vai ter a chance aí de corrigir alguma coisa antes, né? Quais que seriam, assim, os principais conselhos ou as principais orientações que você daria para os empreendedores que nos assistem? Esse conselho não é só para o imposto de renda, é como uma organização de uma empresa. Então, toda e qualquer movimentação financeira que você realize na sua empresa
obrigatoriamente guarde esse documento. Por favor, guarde esse documento. Se você não está ainda habituado a fazer isso de forma digital, organizar isso em pastas digitais, não tem nenhum problema. Pegue o papel, coloque numa pasta, organize aquilo por meses, preferencialmente, se puder, organizar até por datas, entregue para o seu contador de confiança, que isso aí é a matéria-prima. A contabilidade, ela vive de documento. Se a gente não tem documento, não há possibilidade alguma de se realizar uma declaração bem feita, de forma honesta, transparente e que não possibilite qualquer tipo de problema lá na frente. Porque quando não há fundamentação documental, infelizmente a gente não tem a menor ideia do que pode advir desse problema. Sim. Adriano, o que você acha da gente pontuar alguns exemplos conforme o porte, né, do empreendimento do nosso espectador? Então, por exemplo, os MEIs, uma dica para os MEIs, que tipo de despesa, você disse para fazer todas, né, mas quais que são as mais assim recorrentes que o pessoal nem se liga que isso era importante ter guardado para poder fazer o imposto de renda? O mais comum agora, Milena, tem sido o Pix, que se por um lado ele facilitou bastante a transação, a compra de mercadoria, mesmo na prestação de um serviço, o recebimento, né, desses valores da outra ponta, quando a maior parte lida efetivamente no B2C, de frente ali com o cliente final, e não há, portanto, o registro, muitas vezes ele apaga esse PIX, não faz sequer um registro dessa transação. Então, tem sido aqui uma batalha bastante grande, feroz nossa aqui na organização dessas informações por meio de PIX. Agora, o PIX é fácil conseguir o registro e mandar para vocês, porque dá para tirar no extrato do banco, né? E de repente fazer um print das páginas, por exemplo? Sim, mas é isso. Muitas vezes na movimentação financeira ali a gente não sabe se aquilo foi uma compra da de mercadoria ou do serviço, entendi. De um serviço, se foi o pagamento de uma despesa, né? Então a gente não tem como fazer o depara, como a gente fala, né? Então, qual foi o objetivo? Qual foi a finalidade? É muito fácil hoje, por exemplo, você vai numa casa lotérica e muitas vezes você está sem dinheiro e você pode pagar ali com um código PIX, alguma conta. Tem que descrever a despesa, né? Ou o recebimento, para ficar clara essa entrada e saída, a movimentação financeira, caracterizar a movimentação financeira, né, do MEI. Vamos dar um exemplo, então, agora para as empresas de porte micro. Qual que é o erro mais recorrente ou que você acha que vale mais atenção? É muito semelhante, viu, Milena? É muito semelhante. O erro, ele muitas vezes ele independe do tamanho da empresa. E por isso esse apelo, que é um apelo desde a invenção da contabilidade. A contabilidade ela tem que estar amparada por documento e de forma bastante transparente. Como esse que você bem exemplificou, para quem está desse lado aqui da mesa, a gente está vendo um extrato. Naquele extrato está mostrando que uma saída, digamos, R$232. Está claro, né? Eu entendi essa parte. Mas o que foi adquirido naquela data, exatamente por R$232, a gente não faz a menor ideia. Mas, Adriano, eu queria que a gente ilustrasse um pouco mais para a gente abranger ainda mais a nossa audiência. Então, por exemplo, saindo do status MEI, do porte MEI, aí a pessoa já se torna um microempreendedor, de repente ela tem funcionários, né? O dia a dia dela é outro. Então, ela já entendeu que ela precisa fazer esse registro de entrada e saída. Agora, que outro tipo, por exemplo, de questões ou de orientação a gente poderia dar para o microempreendedor, para o empreendedor de pequeno porte, que a gente também está com eles aqui. De repente, quem nos assiste já aprendeu essa lição. Eu queria que você ilustrasse mais exemplos para a gente aproveitar esse tempinho que você está dedicando a nós, né? Que daqui a pouco você vai madrugada dentro aí, né? Com seus clientes. Já estamos de pantufa aqui, né? Então o que ocorre? Quando a envergadura da empresa é um pouco maior, o que mais tem ocasionado assim de problemas de informação, digo sempre problemas de informação,
é saber exatamente o cruzamento da pessoa física com a pessoa jurídica, ou seja, a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Todo orientador financeiro, consultor, contador, enfim, ele tem que saber rigorosamente na sua pessoa física qual foi o desdobramento. Então, quando houve o pagamento de prolabore, por exemplo, aquilo tem que estar claro para a gente que foi prolabore, que houve o recolhimento dos tributos relacionados ao prolabore. Muitas vezes houve o quê? Uma distribuição de lucro. A pergunta é, muitas vezes o empresário acha que foi uma distribuição de lucro e ele nem consulta o seu contador. Havia lucro a ser distribuído? Essa é uma outra pergunta. Muitas vezes não foi feito isso conforme o lucro, né, minimamente disponível. Então, foi feito, na verdade, o quê? Um empréstimo da empresa para com o empresário, ou vice-versa. Muitas vezes a empresa precisava de um recurso e ele aportou esse recurso. Não foi feito ou se esqueceu de ser realizado um contrato de mútuo. Então, é necessário ser realizado esse contrato, fazer o recolhimento do IOF, pagar a multa pelo atraso. Enfim, todos esses consertos e arranjos, a gente vê exatamente agora na cara do gol, que é a declaração do imposto de renda. Ai, perfeito. Gostei, Adriano. Agora ficou bem ilustrado para a gente e a gente conseguiu falar com todo mundo que nos assiste, né? Se você ainda não se atentava para isso, uma pena, agora ficou em cima da hora, né? Para você correr atrás de todo esse tipo de informação, fatalmente vai esquecer de muita coisa, vai deixar de declarar muita coisa, mas que sirva pelo menos de aprendizado para você, a partir de amanhã, inclusive, já começar a fazer a sua administração, né, da sua empresa de uma maneira mais planejada, mais transparente, mais documentada. Certo, Adriano? Certo, e se porventura vier a ser descoberto isso, não tem nenhum problema, faça uma declaração retificadora, deixe tudo isso muito claro, né? Ou seja, nossa orientação é sempre pela legalidade, pela transparência, que é a base de toda a governança. Se a gente não tem isso, a gente não tem uma empresa bem governada. É isso aí, demonstrar a boa intenção, né? Que aquilo de fato foi um erro e não alguma coisa que foi cometida de propósito, né? Exatamente. Deixar registrado. Muito bem. Adriano, prazer te conhecer, viu? Volte sempre, tá? Boa sorte aí nessa madrugada, sucesso! Que dê tudo certo para todos os seus clientes. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Ótima entrevista. Que bom que a gente está tocando nesse assunto. Milena, mas foi em cima da hora. Não é em cima da hora. Sempre é o momento. O Adriano mesmo deixou isso clarinho para vocês, né? Bom, vamos seguir. Chegou a hora do nosso intervalo. Bom, ele é rapidinho. É o seguinte. Quando eu voltar do intervalo, no próximo bloco, você vai saber informações sobre o mercado de moda, que, gente, é um excelente setor para lançar novos empreendedores, viu? Quer saber como? Eu te conto, mas é já já. Estamos de volta com a terceira edição do Jornal do Empreendedor, ao vivo de Brasília, às 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Reprise às 10 da noite. O assunto agora é a moda. O São Paulo Fashion Week, realizado na capital paulista, mostrou ser uma excelente oportunidade para lançar novos empreendedores nesse mercado. Ano passado, o setor movimentou 150 bilhões de reais. É o que a gente confere agora juntos na reportagem de Luciana Priami. Ao longo dos 4 dias de evento, foram apresentados 40 desfiles. Para esta edição, 7 marcas fizeram suas estreias nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Uma oportunidade importante para quem está entrando no mercado da moda. Somente no ano passado, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o setor de vestuários movimentou mais de 150 bilhões de reais. Um dos 7 estreantes da temporada foi Rafael Caetano, que trouxe streetwear e alfaiataria para São Paulo Fashion Week. Ele é focado na moda masculina, mas também muito ligado à comunidade LGBTQIA+.
nunca deixou de lado também o toque que o deixou consagrado na noite paulistana. A gente trouxe uma coleção inspirada no dandismo, que é um movimento do século XVIII, que vai falar de moda masculina, da paixão pelo vestir, da paixão pelo detalhe, pelo comportamento, pela elegância. A gente trouxe bases de tecidos basicamente naturais, cetins de seda, bases de algodão, uma coleção basicamente e predominantemente do segmento masculino. Então, a gente traz inspirações do guarda-roupa masculino, mas para fazer uma coleção 100% masculina. A moda movimenta a economia local do país afora. Célio Dias, que está à frente da marca LED de Minas Gerais, mostrou uma produção local para comemorar os 10 anos da marca. Essa coleção se chama Êxodos e a gente fala sobre viver, né? Então, assim, eu aprendi que durante esses 10 anos que as minhas criações, as minhas coleções, elas tinham muito que falar sobre o que eu tô sentindo para serem reais, né? E eu me divirto muito fazendo o que eu faço, apesar de ser uma marca independente. Então, eu acho que é justamente disso que a LED parte, sabe? Tipo assim, o que eu vou contar agora, né? O que eu vou contar da minha vida agora? Então, Êxodos vem de viagem, né? Então, a viagem que foi chegar até os 10 anos de marca. Então, acho que isso é o início de uma comemoração. Moda cada vez mais democrática e inclusiva, novos modelos de empreendedorismo têm ganhado mais força, como falou o stylist Dudu Bertolini. Por muito tempo a moda representou um único biotipo, né? O mesmo tipo de corpo, de raça, de gênero, e agora ela realmente amplia o seu olhar para fazer com que todo mundo possa se sentir abraçado por ela. Eu acho que a moda, né, ela tem um compromisso inalienável, inafiançável de impactar positivamente o mundo à sua volta, né? E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para esse novo empreendedor de poder olhar a moda como um vetor de transformação positiva na nossa sociedade. E o otimismo do comércio? Volta a cair em maio e mantém tendência de queda para os próximos meses. O índice de confiança do empresário caiu 1,5%, atingiu 108,4 pontos. A redução do otimismo dos varejistas no mês de maio reverte parte da alta de abril e a retomada da tendência negativa do indicador, que vem caindo desde dezembro do ano passado. A confiança dos varejistas de roupas, acessórios e calçados teve maior redução no mês, quase 2% na comparação com os outros segmentos pesquisados. Esses dados foram apurados pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Já os produtores e empreendedores rurais, pelo menos aqui do Distrito Federal, estão bastante otimistas. Quem participou da Agro Brasília 2023, maior feira de tecnologia e negócios rurais da região, conseguiu alavancar negócios. O artesanal, produzido pertinho da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, possui o selo Arte, que certifica a qualidade e a identidade do produto, possibilitando a comercialização em todo o país. O responsável pela façanha é o produtor Luiz Antônio, conhecido como Tuca. Empreendedor nato, há 12 anos, ele investe em 16 tipos de queijo, feitos de leite de vaca, cabra e ovelha. Um processo artesanal, mas de reconhecimento nacional. O nosso queijo ele é considerado artesanal, por quê? Porque só vai 3 itens nele. Leite, soro fermento e coalho, mais nada, somente isso. E o queijo é aquecido até 51 graus, então é a temperatura do parmesão, ou no nosso caso, a temperatura do Mantiqueira de Minas. Ele vende uma média de 4.000 queijos por mês. Os nossos clientes são do Brasil inteiro, desde vendas pela internet, que a gente tem a página na internet de vendas direto com a gente, ou os empórios, os grandes empórios do Brasil inteiro, procuram a gente e a gente passa nossos queijos para esses revendedores de queijos, essas lojas, né, que são os queijistas. E da capital do país, a empreendedora decidiu apostar na sustentabilidade para abrir um negócio. Criou um mini ecossistema. Eu crio, ecossistemas, eu e meu esposo, nós somos criadores de mini-mundos, né? Mini-mundos são as plantas dentro do vidro, a gente desenvolve ali um cenário, né? Colocamos miniaturas, então isso é um ecossistema autossustentável, fácil de cultivar. Os produtos criados por ela custam a partir de R$ 25.
Por mês, ela consegue vender uma média de 5.000 itens, inclusive para outros países. Eu vendo os terrários para clientes na Suíça, em Portugal, na França, né? Todos esses países que o cliente encontra a gente nas exposições e queiram levar o seu mini mundo, eles conseguem levar. Além da vontade de ver a empresa decolar, essa dupla de empreendedores tem em comum a busca desse caminho em uma das maiores feiras de agronegócio do país, o AgroBrasília. O evento reúne empresas do setor, instituições financeiras e órgãos públicos para discutir as principais tendências e desafios dos campos, além de realizar bons negócios. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE no ano passado, no Brasil existem mais de 5 milhões de produtores rurais. A maioria é microempreendedor individual. O país é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e o principal produtor e exportador de alimentos do mundo. Só em 2022, esse setor movimentou 1 trilhão e 38 bilhões de reais, segundo informações da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A feira, que tem 500 mil metros quadrados, conta com o apoio do Sebrae, que montou um espaço para disponibilizar especialistas focados em ajudar no desenvolvimento de empreendedores rurais, além de incentivar o comércio. Nessa participação especial que nós estamos tendo aqui, além dessa pegada do empreendedorismo rural tradicional que nós conhecemos, né, que temos a feirinha com os nossos produtores e também do artesanato do campo, aqui no Distrito Federal, também inovamos, então trazemos um espaço de inovações, tecnologias e negócios no campo. Para isso, são oferecidas interações com grandes empresas e até palestras internacionais. Temos uma programação extensa, né, no qual nós finalizamos no dia 27, no sábado, né, com o grande dia, que é o Startup Agro Day, que é o primeiro evento que nós fazemos aqui na região de startups, inovação e tecnologia voltado para o agronegócio, no qual a gente busca reunir os atores do ecossistema com os colegas do agronegócio. Então, se você tem um espacinho na sua agenda, eu não perderia essa oportunidade e viria aqui para prestigiar e ver o que há de novo e moderno e revolucionário no agronegócio. A Dona Maria do Socorro é um exemplo. A apicultora é uma das assistidas pelo Sebrae. Todas as exposições, todas as maiores feiras que o Sebrae faz, sempre nós estamos presentes. Sempre nós somos convidados. Isso aí nos ajuda, porque divulga o nosso trabalho, né? Temos oportunidade de escoar o nosso produto e fazemos novos negócios, novas parcerias. Toda vez que tem uma feira dessa, por exemplo, surgem outros negócios para a gente. Muito bem, e é com essa positividade que a gente encerra essa edição de hoje do Jornal do Empreendedor. Mais notícias ao vivo para você às 7h30 da manhã com Bruna Amorim, às 11h30 da manhã com Sebastião Garcia. Às 7h30 da noite sou eu quem te espero, hein? Um beijo, até lá.